Esse crime aconteceu há quase 3 anos e até hoje não chegou à justiça. Os suspeitos são 3 policiais militares que foram reconhecidos por uma testemunha. Eles foram indiciados pela Polícia Civil, mas o inquérito segue parado no Ministério Público do Estado. A TV Bahia teve acesso com exclusividade a trechos do documento que revelam que, antes de ser morto, Pedro Henrique dos Santos Cruz tinha feito uma série de denúncias na Promotoria de Justiça da cidade, denunciando abordagens violentas sofridas por policiais. Os PMs indiciados negam a participação no crime. É cruel pedir para uma mãe que ela suporte a morte do seu filho calada. Está lá formalmente as oitivas dele, ele foi ouvido formalmente e ninguém fez nada. Essa rua tranquila do município de Tucano, no nordeste da Bahia, foi cenário de um crime brutal. Na madrugada de 27 de dezembro de 2018, a casa de número 65 foi invadida por 3 homens encapuzados que mataram a tiros Pedro Henrique de Santos Cruz, de 31 anos. No quarto ficaram as marcas dos disparos. O pai da vítima mora até hoje a poucos metros do local do crime. Minutos antes da execução, ele também teve a casa invadida e foi obrigado a levar os assassinos até o filho. Seu José chegou a ouvir os tiros que mataram Pedro. Desesperador para um pai, né? Até hoje eu não esqueço do filho um minuto. Diante da covardia que eu tive, que para mim é covardia. E qualquer pai, mesmo corajoso, mesmo sem arma, sem nada, teria se agarrado com o cara, alguma coisa, entendeu? Mas eu fui muito covarde, fui muito medroso. A mãe de Pedro não estava na cidade no dia do crime, mas diz que não tem dúvidas de quem matou o filho. Para a dona Ana, o assassinato foi o desfecho trágico de 6 anos consecutivos de perseguições policiais sofridas por Pedro. Eu estava acompanhando e eu sabia quem eram que estava perseguindo, quem eram as pessoas que perseguiam. Mesmo que não existisse testemunha do crime, eu não teria dúvida alguma. As denúncias de perseguições estão descritas no inquérito e foram registradas por Pedro na Promotoria de Justiça de Tucano. Na primeira delas, Pedro disse que virou alvo frequente de abordagens a partir de outubro de 2012, quando denunciou a Polícia Civil e divulgou nas redes sociais que foi agredido por policiais militares durante uma revista. Pedro Henrique era negro, trabalhava como tatuador, usava dreadlocks nos cabelos, consumia e era defensor da legalização da maconha. Para o irmão dele, o ponto de partida para a sequência de abordagens foi o preconceito. Principalmente por conta dos cabelos. Então ele foi um cara que realmente, ele, andando na rua, ele chama a atenção. Ele é alto, é magro, anda meio despojado, com aquele rasta, entendeu? Mas uma pessoa do bem. Todos que conheceram ele, você pode ver. E com certeza absoluta que foi isso, entendeu? Eles já ligaram o cabelo dele, né, a ser usuário, e acham que todo usuário tem que ser assassinado. Por causa dessa primeira abordagem, Pedro fundou na cidade um evento anual que ficou conhecido como a Caminhada da Paz, um ato em defesa dos direitos humanos e contra a violência policial. É até difícil se expressar, porque a gente sabe como é, a pessoa vive além da mordaça, né? A maioria tem medo de abrir a boca, não conhece os seus direitos. A polícia deve nos respeitar. A caminhada avançou nos anos seguintes e o número de queixas de Pedro contra PMs também cresceu. A companheira da vítima presenciou alguma dessas abordagens e a testemunha-chave das investigações porque estava dormindo com Pedro na madrugada do assassinato. Por segurança, ela prefere não gravar entrevista, mas a TV Bahia teve acesso ao inquérito. Em depoimento, ela afirmou que os 3 autores do crime são os policiais militares Sidney Santana, Bruno Montino e José Carlos Dias. Apesar de encapuzados, ela disse que reconheceu os policiais pela voz e pelas características. A reportagem também teve acesso a 5 denúncias prestadas por Pedro à Promotoria de Tucano. Em 3 delas, ele citou os nomes de 2 dos PMs suspeitos do crime, Sidney Santana e Bruno Montino.
Em 5 de maio de 2017, contou que ficou praticamente despido em via pública para que as tatuagens dele fossem verificadas. Em 14 de maio de 2018, disse que chegou a procurar atendimento no hospital após agressões em uma abordagem. No dia 24 de maio de 2018, 7 meses antes de ser morto, mais uma representação. Pedro disse que ele e a namorada foram abordados quando voltavam do mercado. Afirmou que Sidney mexia nos seus bolsos e questionava sobre suas publicações no Facebook, que jogou o celular dele no chão quebrando a tela, que após isso levou um tapa no ouvido esquerdo, um soco no pescoço e que Sidney disse: vá tomar suas providências porque você tem seu advogado e eu tenho o meu. Nesse momento, Pedro afirmou que Sidney mostrou a arma para ele. Poxa, quantas vezes Pedro sentou naquela cadeira na frente de um promotor ou na frente de uma secretária e tá lá formalmente as oitivas dele, ele foi ouvido formalmente e ninguém fez nada. Foram 6 anos de omissão, 6 anos. 6 anos de Pedro falando e ouvido de mercador. Depois do assassinato do filho, Dona Ana começou a usar as redes sociais para denunciar o crime. Sem divulgar nomes, tem publicado detalhes do inquérito e a insatisfação com a demora de um desfecho das investigações. Por causa dessas postagens, ela passou a responder a uma série de processos abertos pelos suspeitos do crime e outros policiais da região. A Defensoria Pública da Bahia entendeu que há uma tentativa de silenciamento e entrou no caso. São 5 processos hoje que a gente tem conhecimento, né? São processos, alguns de natureza criminal, outros de natureza civil. No meu entendimento, há sim uma violência processual que está sendo praticada contra essa mulher. É cruel pedir para uma mãe que ela suporte a morte do seu filho calada, sem poder gritar, sem poder pedir por justiça. A Polícia Civil disse que indiciou os 3 PMs investigados e que encaminhou o inquérito concluído ao Ministério Público do Estado. O documento foi fechado em conjunto com a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública, mas o caso ainda não chegou à Justiça. É o Ministério Público que tem a competência de levar o caso ou não à Justiça. A gente tentou entrevista, mas o MP preferiu falar por meio de nota. Disse que recebeu o inquérito policial em maio de 2019 e que pediu novas diligências em 4 oportunidades, a última delas em abril desse ano. O MP confirmou que tudo foi cumprido pela Polícia Civil, mas que aguarda agora a Justiça analisar um outro pedido de diligência de caráter sigiloso. O MP não comentou as críticas da mãe de Pedro de que a promotoria de Tucano teria sido omissa com as denúncias feitas pelo filho, mas confirmou que existem na unidade 3 registros da época para apurar condutas de PMs e que houve despacho para notificar e ouvir os acusados pela vítima. A Polícia Militar também não quis gravar entrevista. Em nota, disse que o Batalhão Militar de Tucano atendeu a todos os pedidos do MP e da Polícia Civil e que os PMs continuam trabalhando normalmente. Falou também que a mãe da vítima há muitos anos faz diversas postagens e ativismo contra a corporação e contra policiais por meio de xingamentos, injúria racial e acusações. Afirmou que alguns PMs, se sentindo ofendidos, entraram com ações de reparação de dano e de crimes contra a honra. A PM ainda disse que em outubro de 2018, Pedro Henrique foi preso em flagrante por tráfico de drogas e que foram apreendidos com ele diversos pés de maconha. Sobre esse caso, a reportagem teve acesso à decisão da Justiça que anulou o auto de prisão. O documento revela que Pedro Henrique teve a casa invadida por PMs e foi preso por fazer plantio de maconha. Mas a prisão foi considerada ilegal, porque a operação foi feita sem autorização da Justiça. Segundo o juiz, aceitar o caso como flagrante era o mesmo que legitimar operações policiais sem um mínimo de controle judicial. Operações essas que, na maioria dos casos, resultam na violação das garantias constitucionais da população mais pobre. A denúncia de tráfico também foi descaracterizada. A gente também tentou contato com a defesa dos suspeitos, mas ninguém quis gravar entrevista. Em nota, a defesa disse que aguarda o fim das investigações para poder se manifestar. Disse também que sua atuação se restringe aos processos cíveis que buscam a suspensão das publicações feitas pela mãe da vítima nas redes sociais, já que não há processo criminal na justiça contra os clientes. O
caso é acompanhado de perto pelo grupo Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto, organização baiana que atua em casos de suspeita de violência policial, principalmente contra a população negra. Com todos os elementos que tem esse caso de Pedro, com a testemunha ocular que estava na situação, com as ameaças que Pedro já sofria pelos policiais da região, a medida principal que deveria ter sido tomada é o afastamento imediato dos policiais da região, da sua função de trabalho, e uma proteção às vítimas, as vítimas sobreviventes do fato, principalmente ao pai de Pedro, à mãe de Pedro e a companheira de Pedro à época, que estava na situação e que vivenciou e que viu tudo, que inclusive sofreu também agressão na situação. Quase 3 anos depois do assassinato, seu José mantém em silêncio as orações em frente ao túmulo do filho e promete coragem até o fim das investigações. Quando ele foi assassinado e foi enterrado aqui, um amigo falou: você vai continuar morando aqui? Eu digo: meu filho foi enterrado aqui, eu vou para onde mais? Tem que ficar aqui. Não tem medo não. Eu digo: o medo já passou, eu tenho mais medo de quê? O medo foi naquela hora, agora não tenho mais medo não. Vou ficar aqui e como eu vou ficar? Vou morrer aqui. Passado todo esse tempo, Dona Ana fala de uma saudade sem fim. É nas lembranças do filho que ela diz que se apega para continuar em busca de justiça. Eu não acredito que tenha um homem ou uma mulher em cima da face da terra que tenha o poder de calar uma mãe, entendeu? Não tem, não vai calar. Tem então reportagem especial exclusiva aqui da TV Bahia e um pai e uma mãe que aguardam pela justiça. E a polícia está investigando a morte do empresário Alessandro